Fala pessoal, tira dúvidas de inventário florestal, tá? Vamos lá para o vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você quer entender melhor aí sobre inventários florestais, tá? Eu vou procurar fazer mais vídeos como esse, tá? Para tirar dúvidas da galera, que o pessoal sempre está me perguntando aí, seja nos comentários dos vídeos, ou seja pelo WhatsApp, ou seja também nos comentários do Instagram, enfim, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer aprender melhor, tá? Escreve nos comentários que eu estou sempre de olho para estar ajudando vocês, para estar solucionando todas as suas dúvidas, tá? Então, bora lá pro vídeo. O João Carlos, ele me mandou uma pergunta pelo WhatsApp, né? E aí ele perguntou o seguinte, tá? Aliás, minto, ele mandou duas perguntas, tá? A primeira foi o seguinte: no campo, marcar parcelas menores, né? Parcelas com tamanho menor, é mais em conta do que marcar parcelas grandes, parcelas maiores? Veja só, em relação a ser mais em conta, né, em relação aos custos, tá? Eu diria que isso é um pouco relativo, tá? Porque marcar uma parcela de tamanho menor, por um lado, significa ali gastar um pouco menos de tempo naquela parcela, já que ela é uma parcela menor, significa medir uma quantidade menor de árvores, né, por ser uma parcela menor, gastar um pouco menos de material, né? Então, de maneira geral, a medição ali da parcela em si, né, no caso de uma parcela menor, o tempo é mais rápido, né? Consequentemente, ali em relação à medição da parcela, o rendimento ele é melhor, tá? Só que, ao mesmo tempo, marcar parcelas menores significa, então, que, teoricamente, você vai ter que instalar uma quantidade maior de parcelas no seu inventário florestal, tá? E aí você vai ter maiores custos com deslocamento, né? Como, por exemplo, você termina a medição de uma parcela, você vai precisar se locomover para outra parcela, já que vai ter uma quantidade maior de parcelas, então isso significa que você vai ter um custo maior de deslocamento, tá? Então, eu diria para você também ponderar isso, talvez você fazer aí uma estimativa do que é melhor, né? Se o que atende melhor os objetivos do seu inventário, se é você ter poucas parcelas, mais uma quantidade, mais as poucas parcelas terem tamanho grande, ou se é mais viável você ter uma quantidade menor de parcelas, tá? E aí, só que aí você vai ter que fazer uma quantidade maior de parcelas e ter que ter custos de deslocamento maior, tá? Então, eu diria, por exemplo, que numa floresta plantada, né, teoricamente, já tem ali um espaçamento definido, já tem ali uma locomoção melhor entre uma parcela e outra. Então, numa floresta plantada, tem uma quantidade maior de parcelas, não é tão custoso assim, né? Já numa floresta nativa, se você tiver que se locomover entre uma parcela e outra, numa floresta nativa, eu acredito que isso vai ter um custo maior, entendeu? Então procura verificar se no seu caso, né, o que é mais viável, tá? Eu diria que, na minha opinião, acho que é preferível você ter uma quantidade menor de parcelas, nem que elas sejam um pouco de tamanho maior, tá? Mas você procure verificar no seu caso. A outra pergunta que ele me mandou também foi a seguinte: e inventário com parcelas de tamanho diferentes. Dá para fazer? Tipo, um inventário começou com parcela de 250 metros quadrados e depois aumenta para 500. Dá para rodar? A resposta é sim, dá para fazer, dá para rodar, tá? Só que no caso de parcelas que possuem tamanhos diferentes, na hora de você rodar os cálculos e fazer as interpretações, é importante você chegar a um parâmetro que seja comum para todas, tá? Como, por exemplo, as médias e cálculos por hectare, por exemplo, entendeu? Se uma parcela tem 250 metros quadrados e a outra tem 500 metros quadrados, não é correto você verificar o volume por parcela e comparar entre elas, porque uma tem um tamanho, a outra tem um tamanho maior. Mas quando você faz o cálculo proporcional por hectare, aí sim você chega num parâmetro que é comum para as duas, entendeu? Então, independente do tamanho da parcela, tá? É possível sim você fazer parcela de tamanho variável, tá? Mas você vai ter que chegar então num ponto que seja comum para todas, tá? Eu particularmente eu prefiro sempre fazer parcelas de tamanho fixo, porque aí é uma coisa a menos que eu tenho que me preocupar, né? As parcelas de tamanho fixo eu posso compará-las entre elas sem problema nenhum. A Laís Cerqueira perguntou aqui
pelo comentário de vídeo aqui no YouTube, né, em relação ao índice de Shannon. Ótima explicação, Joilson, obrigado. Pode calcular esse índice por parcela? Tá, veja bem, o índice de Shannon, ele é um índice que vai te indicar em relação à diversidade de espécies aí no povoamento florestal, né? Então eu entendo que seja melhor calcular ele por povoamento todo, melhor do que parcela por parcela, né? Não que seja errado calcular na parcela, mas eu entendo que nas diferentes parcelas esse índice pode variar, vai ter parcelas que vai ter muitas vezes pouca variedade de espécies, pouca diversidade, então é normal que às vezes tenha esse índice variando parcela por parcela, mas eu particularmente prefiro que seja melhor e mais fácil de interpretar esse índice quando você faz o cálculo dele para o povoamento todo e não parcela por parcela, tá bom? É só uma opinião minha que seja melhor para o povoamento todo. Outra pergunta que me mandaram aqui no WhatsApp foi: quando na cubagem rigorosa tem árvores com alturas totais muito diferentes, é melhor considerar os dados de CAP até a altura em que todas foram iguais, né? Veja, em relação a essa questão dessa pergunta aí, né, de fazer a cubagem até a altura em que todas sejam iguais, sim, é um parâmetro, né, que vai ser comum para todas, né? Dessa forma, além de todas as alturas serem iguais, eu acredito que dessa forma aí, você também vai conseguir pegar ali intervalos de circunferência diferentes, então pode ser feito dessa forma, tá? Uma outra sugestão que eu te dou é você verificar qual que é a média de circunferência ou diâmetro da população e aí você fazer a cubagem rigorosa com as árvores que representem essa média, né? Por mais que tenha variações para mais ou para menos, né? Quando você faz a cubagem rigorosa com as árvores que estão ali na média, eu acredito que você então consegue ter ali um bom parâmetro que seja representativo para a população toda, tá? Espero que você tenha entendido aí também, mas dá sim para fazer dessa forma aí como você colocou. Ainda em relação à cubagem, a Sabrina perguntou aqui. Hoje, Wilson, uma dúvida. Se não tivermos como fazer o corte de árvores no plantio, por não haver motosserra ou operador, podemos usar árvores caídas na cubagem? Sabrina, em relação a fazer a cubagem com as árvores já estiverem caídas, eu diria assim, poder até pode, tá? Mas é importante você tomar um cuidado, porque se essas árvores já estiverem caídas há um bom tempo, né, é provável que elas já estejam secas, e aí nesse processo de secagem da madeira, elas perdem ali não só em circunferência, mas elas também perdem em altura, né? Eu sei porque isso já aconteceu comigo, de eu tentar fazer ali uma medição em árvores que já estavam caídas, e aí eu vi que aquilo ia gerar como que dados tendenciosos, tá? Então, se a árvore já tiver caída, né, e você tiver ali alguma dificuldade para fazer o abate da árvore, né, por falta de equipamento, mão de obra, enfim, tá? Procura verificar o quanto tempo que essas árvores estejam caídas para não correr o risco de você utilizar aí, materiais que vão estar, se você não utilizar espécies que vão estar te fornecendo dados tendenciosos e errados, tá? Mas se elas estiverem caídas há pouco tempo, eu acredito que sim, é possível, não tem problema nenhum, né? Isso também vai variar de espécie para espécie, tá? Tem espécies florestais que depois de caídas elas secam mais rápido, outras levam um pouco mais de tempo, tá? Mas se você verificar que elas ainda possuem ali as características das árvores que estão em pé, sadias, eu particularmente não vejo problema, tá bom? O Rosivaldo me perguntou aqui também ele perguntou no caso pelo Telegram, né, nos comentários lá do Telegram. Como posso fazer um inventário de floresta de várzea, né? Rosivaldo, veja, no caso da floresta de várzea, eu acredito que a sua dúvida, a sua dificuldade seja porque é uma área, né, alagada e a dificuldade de acesso ali vai dificultar o inventário, né? Então eu daria algumas sugestões, né, de talvez fazer por imagens aéreas e aí através da copa das árvores você fazer uma estimativa ali da circunferência através das copas das árvores, né? Ou talvez você, se for o caso, se isso atender a sua necessidade, de você também fazer um levantamento em áreas que estejam ao redor, que possam representar aquela área de várzea,
né? Mas se nada disso for possível, aí não tem outro jeito, aí tem que se molhar mesmo, né? Isso já aconteceu comigo, de eu ter que fazer um inventário numa área onde tinha dificuldade de acesso. Então, eu e a equipe de campo, a gente não teve outra opção senão ir lá mesmo do jeito que estava para a gente fazer o levantamento, né? A missão dada é missão cumprida, então a gente tem que se virar nos 30 e são coisas que acontecem no campo, né? Na lida de campo, aí, principalmente com quem mexe com inventário florestal, não vai ter um tapete vermelho para a gente chegar lá na parcela amostral, né? Então, se for esse o caso, tenta ver quais formas você pode contornar, mas se não for possível, aí tem que se molhar mesmo. A Ana Maria escreveu aqui também no YouTube, né, nos comentários do YouTube. É, Bom dia, qual o principal objetivo do inventário florestal? Ana, eu diria que eu costumo fazer assim, a comparação de que para o profissional florestal, o inventário é o equivalente a um laudo médico para o médico, né? Quando o médico, antes dele dar algum diagnóstico, antes dele dar alguma recomendação para o paciente, ele costuma pedir lá um laudo médico, porque aí com base naquele laudo médico ele vai ver as informações daquele paciente, o que está acontecendo, o que, que pode estar acontecendo, o que, que não pode estar acontecendo, né? Qual que é a situação atual daquele paciente, para daí ele dar alguma recomendação, né? Eu diria que o inventário florestal, para o profissional do setor florestal, ele é o equivalente a esse laudo médico, né? É difícil o profissional que faz qualquer recomendação técnica fazer isso sem o inventário florestal. É difícil um projeto de licenciamento ser aprovado, né? A grande maioria dos projetos de licenciamento, de exploração florestal, eles necessariamente passam por um inventário florestal, porque a pessoa que vai analisar aquele projeto, ela precisa saber qual que é a situação daquela floresta, né? Então, por definição, o inventário florestal é esse processo de se coletar informações ali da floresta, né? E aí o objetivo vai variar de caso para caso, né? Se é para uma tomada de decisão de uma empresa, ela precisa do inventário florestal. Se é para um projeto de licenciamento, de exploração de madeira, ele também precisa de um inventário florestal, tá? Então vai variar de caso a caso, mas de maneira geral, o inventário florestal ele vai servir para que se faça a análise daquela floresta, né? E aí posteriormente tomar a decisão que for cabível aí ao caso. O Romualdo escreveu aqui também no YouTube. Bom dia, professor. Valeu aí pelo professor. Parabéns pelos vídeos. Uma dúvida. Parcelas circulares podem ser utilizados em áreas com declividade? Se sim, tem necessidade de corrigir o raio de acordo com o grau de declividade? Outra dúvida. O ponto central da parcela circular tem forma correta de ser instalada? Tipo, posso usar uma árvore como ponto central? Obrigado. Tá, ele mandou aí duas perguntas, tá? Primeiro eu vou responder a segunda pergunta, né? Se o ponto central da parcela, se eu posso usar uma árvore, né? A resposta é sim, né? A parcela circular, você pode usar ali uma estaca ou uma própria árvore que você identifica ali como sendo o ponto central da parcela, tá? Eu não vejo problema nenhum. Você só define o ponto central e aí você, com base naquele ponto central, você também vai ter o raio da parcela e aí você define qual que é o perímetro da parcela, tá? Já a primeira pergunta, né? Se pode ser usado em áreas com declividade, tá? Uma pergunta interessante porque, num primeiro momento, eu até cheguei a pensar que não teria problema nenhum, a declividade não iria influenciar no resultado final, mas pensando melhor, eu entendo que sim, né? Porque se tem uma declividade, né? O problema não é, eu entendo que o problema não é você fazer ali o inventário naquela área com a declividade, né? Eu entendo que o problema é na hora que você faz o cálculo da área, né? Quando você faz o cálculo da área, é como se você estivesse olhando por cima, né? E aí a área com declividade, você também não pode considerar ela como se fosse uma área plana que vai gerar aquela área, né? A área com declividade, por ela ter declividade, quando você olha ela de cima, a declividade influencia na quantidade de árvores, né? Então, no caso da declividade, é necessário sim fazer essa correção, tá? Eu deixei para responder essa pergunta por último, porque eu estou até pensando melhor aqui em fazer um vídeo ou talvez uma aula específica aí sobre isso, tá? Acho que isso rende aí uma boa explicação de como que a gente pode proceder. Tá? De qualquer forma, continue me acompanhando aí, tá? Espero que vocês tenham
entendido essas dúvidas. E aí, você ficou com mais alguma dúvida? Tem alguma coisa que você queira aprender melhor? Alguma sugestão aí de vídeo, tá? Caso tenha, escreve aí nos comentários. Mais uma vez, obrigado por você me acompanhar até aqui, tá? Eu tô sempre de olho em tudo que o pessoal posta para responder tudo na medida do possível, ok? Escreve aí nos comentários. Não se esquece também de curtir esse vídeo, porque de qualquer forma isso me ajuda aqui a estar sempre publicando mais conteúdo para vocês, tá? Se inscreve aí no canal, ative o sininho, deixa todas as notificações ativadas, porque quando você faz isso, a rede social entende que esse assunto é do seu interesse e você vai ser sempre avisado cada vez que eu postar algum vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado e continuem me acompanhando. É isso aí. Valeu!